Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Macabeus. Não tem, estou brincando. A gente está estudando o Sermão do Monte, né? E aí, domingo passado foi Sermão do Dia dos Pais. Pastor Wesley ministrou a palavra. À noite, pastor Gladstone falou sobre as tempestades em 5 pontos, né? Aqui falando sobre a tempestade onde a gente enfrenta. O pastor Edinho pregou sobre Obadias na quarta-feira, foi muito bem elogiado pelo pastor Pedro Capella, que é crítico, né? Todo sermão que eu faço nunca está bom. Todo sermão que eu faço eu recebo uma ligação dele para dizer: você devia ter falado isso aqui, né? Até a minha mãe dá bronca nele e diz: ô Pedro, meu Deus do céu, né? E aí, como bom discípulo, eu sempre escuto tudo aquilo que está acontecendo, né? Mas a gente, no Sermão do Monte, que foi proferido no chamado Monte das Bem-aventuranças, mas o nome não deveria ser esse, o nome deveria ser o Monte do Sermão do Monte. Jesus, então, na cidade ali na Galileia, ele em Cafarnaum, né? Pedro, os pescadores moravam na cidade de Cafarnaum, desciam para o mar da Galileia, o trajeto que eles faziam. Nesse percurso você passa pelo Monte das Bem-aventuranças, onde foi pregado o Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7. Quando você segue, você vai no Monte da Multiplicação dos Pães e dos Peixes, e aí você então chega à cidade de Cafarnaum. Então, no Monte das Bem-aventuranças, Jesus então profere o maior sermão da história, que compreende Mateus 5, 6 e 7. E ele então, a tônica, a ênfase da pregação, da homilia, do ensinamento de Jesus é que nós não deveríamos ser iguais a eles. O não seja iguais a eles não eram as pessoas mundanas, não eram as pessoas que iam à boate, as pessoas que não queriam nada. Não seja iguais a eles eram os religiosos fariseus, que tinham seu coração enrijecido, endurecido e tinham se afastado de Deus. E tinham se afastado da verdadeira essência do que é ser cristão. Jesus vai tratar sobre ideias fantásticas no Sermão do Monte. Ele fala sobre o segredo da felicidade, e quando ele faz esse sermão, ele está proferindo aquilo que é a expectativa de que os seus seguidores sejam. Qual é a expectativa que ele tem desse novo povo chamado cristão? Então ele diz: não sejam iguais a eles. Não tenham o coração enrijecido, não sejam tão somente religiosos, que vocês possam viver e atrelar a teoria à prática e não ser somente uma pessoa da teoria. O próprio Cristo fala isso no Sermão do Monte, onde os fariseus, que são os doutores da lei, que eles surgem quando eles são levados para a Babilônia. Então ali surge nesse período os fariseus, e um pouco depois também no período de Alexandre o Grande, porque o povo não tinha mais o templo. E por não ter o templo, a figura do sacerdote, ele perde efeito. Ele perde sentido porque o sacerdote não tinha mais templo para oferecer sacrifício. Então o cara que tinha proeminência torna-se um coadjuvante. E o fariseu, que foi a pessoa que se dedicou a ensinar a lei, ele passou a ter uma supremacia. Quando eles voltam, então, através do Império Persa, né, através de Ciro, Dario, eles voltam, reconstroem o templo, essa força fica dividida. E aí começa a dar uma confusão de guerra de poderes, que você encontra isso no Novo Testamento, onde existem os sacerdotes, os saduceus, os herodianos, os fariseus, que eram camadas, né, vamos dizer assim, de toda a religião judaica. E esse pessoal fazia parte do Sinédrio, que eram os 70, que é como se funcionasse o Congresso Nacional. Então eles encurtaram a lei. Então encurtaram a lei na questão do adultério, do assassinato e várias coisas. Então Jesus, quando está falando aqui, ele está pegando os estudos rabínicos, ou seja, Midrash, Targum, Tabuinha. Ele pega esses estudos e ele está trazendo aplicabilidade para a vida deles. E ele vai falar agora sobre um tema interessante: não julgueis para não ser julgado. E olha que é uma coisa difícil. O tema dessa manhã é: você não é o dono da verdade. Você não é o dono da verdade. A gente muitas vezes tem por hábito a achar que está certo. Quem aqui acha que está sempre certo, levanta a mão. Mesmo errado. Eu sou assim. Estou sempre certo. Estou sempre certo. Né? E aí, se a pessoa fala que eu estou errado, eu vou argumentar
Vai dizer que eu estou certo, e o cara, para provar que eu estou errado, vai ter que provar com muita coisa mesmo, né? E também é o seguinte, nunca ninguém gosta de perder uma discussão, basta ver quando fala de futebol, né? Então a pessoa fica para cá, para lá, e a gente tem esse grande defeito de sempre estar certo. E assim sendo, a gente não consegue enxergar as nossas falhas, não conseguimos perceber as nossas falhas, mas que facilidade nós temos para potencializar a falha dos outros. A nossa a gente não enxerga, mas a dos outros, uau, a gente fala, esse cara está absolutamente errado nisso, naquilo. E eu quero dizer o seguinte, o julgamento espiritual não compete a você, não compete a mim, não compete a nós, compete a Deus. Julgar o próximo, sabe qual é o nome disso? Fofoca. Quando você julga o próximo, por quê? Geralmente a gente não tem a verdade absoluta. Eu já comentei que quando uma pessoa fala alguma coisa, um pastor chega e fala, Pedrão, aconteceu tal coisa com fulano de tal. Falei, calma, porque tem 3 vertentes. Tem a história que a pessoa te contou, tem a história da outra pessoa e tem a verdadeira. Porque nenhum nem outro falou absolutamente a verdade. Tudo puxando para o seu lado. E isso é muito normal. Jesus deixa claro que o padrão do seu julgamento será medido na mesma forma que você utilizar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, a partir do verso 1, tendo como ênfase o que Jesus ensina, não sejam iguais a eles. Mateus 7:1 diz assim, não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida e nós pedimos que, através do teu Espírito Santo, nós possamos buscar em ti o discernimento para fazermos a tua vontade. Que tu estejas falando aos nossos corações e que sejamos tocados por ti, através da tua palavra lida, eu oro em nome de Jesus. Amém. Já era um ensinamento rabínico, né? Vários rabinos falavam, aquele que julga favoravelmente o seu próximo, será julgado favoravelmente por Deus. Então isso já era algo que os rabinos falavam. Pautado nisso, Jesus então profere o Sermão do Monte, ampliando, dizendo, olha, a mesma medida que você usar para julgar as pessoas, será a mesma medida que Deus vai usar para julgar você e a sua vida. Os judeus julgavam que existiam 6 grandes obras que iriam beneficiar a vida do crente, né, da pessoa que acreditava em Deus. Estudar, visitar os doentes, praticar a hospitalidade, orar devotamente, educar aos filhos da lei e pensar o melhor com respeito ao próximo, né? Essa questão da oração foi interessante, que eu sou amigo do cara que é dono da Mr. Cat, a gente jogava vôlei junto, a gente não se falava mais, etc. Encontrei a esposa dele 3 vezes no Mundial, né? E aí peguei e mandei para ele um recado, falei, ô Beto, só sua mulher vem no Mundial, quando é que você vai vir aqui e tal, e a gente tem se falado direto. E ele, judeu de nascimento, mas nunca praticou nada. E quando a gente se falou, ele ficou 25 minutos no telefone, né, a gente falando, e ele está virando um judeu mais ou menos ortodoxo, né? Aí ele está indo à sinagoga, está fazendo as orações, não sei o quê, e aí ele fascinado, ele falava comigo e eu usava alguns termos judaicos do que acontecia, você tem feito isso ou aquilo. E quando nós estávamos no México esperando, tinha um judeu ortodoxo, né, aquela roupa preta, os cachinhos da sabedoria, e ele se levantou, pegou o iPhone,
para fazer as rezas dele, né? Porque agora tudo é high-tech, né? O cara não pega mais o livro, né? Aí ele pega ali e tal, e ele ficou ali dentro mesmo, no lugar onde estava, e fazendo as orações. Eu peguei, tirei a foto, pá, do cara, né? Sem o cara perceber, e mandei para ele. Eu falei, você tá nesse nível? Né? Ele disse, olha, já comprei o chapéu já comprei, né? Então, mas ele falou assim, acabei de sair da sinagoga. E ele deve estar fazendo a mesma oração que eu fiz aqui, né? Então é interessante que as pessoas têm essa busca. Ele disse que vai vir aqui num culto de quarta-feira, né? Ele vai vir aí, estou aguardando aí, qualquer dia desse ele aparece por aí. Então, eles sabiam que era importante isso, essa forma de julgar favoravelmente. Lamentavelmente, como o próprio Sermão do Monte já fala, se os nossos olhos forem bons, tudo será bom. Os olhos são a janela da alma. Só que hoje a gente tem a tendência de olhar sempre o pior da vida, porque a vida é complicada. Então a gente sempre olha com um olhar negativo as coisas, etc e tal. E aí a gente pode aprender algumas verdades aqui no Sermão do Monte para ajudar a gente a avaliar se o que a gente tem feito está certo ou errado. Primeiro lugar, primeiro alerta, como eu posso julgar se eu não sou o dono da verdade absoluta? A gente tem que olhar primeiro para a nossa vida, é o que Jesus deixa claro. E eu preciso olhar para a minha vida, tipo assim, o tempo todo fala isso. Se você está vindo ao templo para adorar o seu irmão, adorar a Deus, e você tem um problema com o seu irmão, trazendo uma oferta, deixa a sua oferta na porta, volta, reconcilia-te com o teu irmão, depois você volta. Então, o tempo todo, Jesus desafia a gente a olhar para a nossa vida e ver se de fato eu tenho feito aquilo que precisa ser feito. E ele diz assim, não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Na era do fake news, que é o que mais existe hoje, um alerta a todos vocês que são crentes, não sejam propagadores de mentira, seja ela em que esfera for. Que esfera política, missionário. Tem um site chamado Boatos. Boatos. Eu canso de tentar, a pessoa me manda um negócio, orar pelos missionários na África, tem 10 anos que circula essa notícia. E aí você vai, boatos, aí eu pego e mando para a pessoa educadamente, olha, é boato que você está propagando. Então, tenha essa cautela para que você não seja propagador de mentira. Olha que coisa horrível, né? Então você está propagando uma mentira, que isso é uma estratégia que não é de hoje. A rede social só facilitou isso. Então, na era do fake news, o julgamento fofoca, ele ganha uma dimensão enorme. Isso toma uma proporção enorme. O julgar no grego tem a sua raiz na palavra krino, que significa separar, colocar separadamente, decretar, pronunciar uma opinião relativa ao certo e ao errado. Não cabe a você dizer você está certo ou errado se você não conhece a história. Se você não conhece a verdade dos fatos. E aí o que acontece? Ele diz, você que julga o próximo será julgado por Deus. É uma palavra que tem a origem nessa raiz, né, do crino, né, a palavra crima. Então é um decreto, um julgamento, uma decisão que será severa, que Deus vai aplicar a cada um de nós. O primeiro princípio do julgamento é que deve começar por si mesmo. É a gente olhar para a nossa vida e ver o que a gente precisa mudar. Alguém aqui precisa mudar alguma coisa? Levanta a mão. Quem precisa mudar alguma coisa? Então, pronto. A primeira coisa que tem que fazer é ver aquilo que eu preciso mudar. Aonde eu preciso mudar. Eu, às vezes, faço coisas que eu falo, cara, não podia fazer um negócio desse. Seja no trânsito, seja falando alguma coisa, seja sendo grosseiro em algum momento, alguma coisa. A Marisa, até hoje, ela fica assim, Pedro, não, calma. Não, mas o cara está sempre procurando ajustar as coisas, né? A Marisa é uma bênção, né? E eu procuro cada vez mais mexer nessa coisa onde é um ponto fraco, né? O primeiro princípio do julgamento é que deve começar por si mesmo. E eu tenho me esforçado ao máximo para fazer esse tipo de coisa, sabe? De ser, assim, uma freira mesmo, sabe? Aquela coisinha calminha, aquele negocinho. Rapaz, como é difícil, né? Ser calminho, ser coisa, você e tal. Ontem, rapaz, eu vou confessar, fiz uma coisa feia. Posso falar? Vocês são fofoqueiros? São, né? Então não vou contar. Olha, tá vendo como é que gosta de uma fofoca? Vou contar. Fui fazer um casamento, cara, em Sulacap. Eu já disse a vocês que o Waze, esse GP, tem demônio dentro dele, né? E fui fazer na Sulacap, botei o endereço, rua não sei o quê, pá, 256, falou assim, no início do Catonho. Bom, o Catonho tem 2 inícios, né? Depende de onde você vem. Tem do lado de lá, tem do lado de cá.
Então falou o início era do lado de lá, Sulacap. Aí eu fui, passei, e aí tô seguindo o Waze, porque um primo da Marisa fala assim, eu confio cegamente no Waze. Aí pautado nessa palavra, eu disse, vou confiar também. Aí eu fui, no que eu tô descendo, tá tendo uma blitz do outro lado. Tava uma fila de uns 2 quilômetros, 3 de carro parado. Chego embaixo, passo, o Waze fala, pega o retorno, volta. Na hora que eu volto, aí fala assim, você chegou ao seu destino. Eu olho o que tem no destino. Nada. Zero. Falei, que bom, cheguei no destino. Aí parei, olhei pro negócio, falei, agora, o que eu faço? Peguei, entrei no... Ele falou assim, vai em frente, desce, sobe o cartão inteiro, vai lá no final, faz o retorno. Falei, tem blitz da polícia. 15 minutos, o casamento estava marcado, óbvio que ia atrasar, atrasou, mas eu gosto de chegar na hora. Aí fui, entrei no posto, falei, amigo, onde é que é a casa? O cara falou assim, ali, ó, do outro lado. Eu passei na frente. O Waze foi incapaz de dizer, chegou, maluco. Falou nada, quieto. Eu passei na porta, ele não falou, eu tive que sair dali, fiz a volta. E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, vou perder o casamento. Eu dei uma ré. Eu vim de ré na Sulacap. Liguei o pisca-alerta, chamei o arcanjo Gabriel, Miguel, Serafiel, Joaquim, Querubim, e vim, liguei o pisca-alerta, parei o carro na rua, para subir para fazer o casamento, porque não ia dar tempo. Muitas vezes a gente confia em coisas assim, mas não confia em Deus como deveria. A gente precisa parar para fazer exatamente uma avaliação. Por quê? Porque a postura do cristão, ela deve sempre ser pautada no amor. É o que diz Paulo em Filipenses 1, verso 9 e 10. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. A pessoa que acredita em tudo o que ouve e aceita todos os que se dizem espirituais sofrerá grandes perdas. Então, cuidado, sempre que uma pessoa falar para você alguma coisa, você sempre tem que ter 2 pés atrás, né? Então, olha, eu vou te contar um negócio, você não está sabendo o que aconteceu. Aí, às vezes não é a verdade. Jesus está falando, vai com calma. Primeiro olha para a sua vida, resolve as coisas. Jesus fala que a gente deve se preocupar com a nossa vida, né? Para poder, então, de alguma forma, conseguir ouvir as outras pessoas. Uma facilidade enorme para julgar. E eu sou contra esse negócio de fake news, esse negócio, não repasso o boato. Porque eu passei uma vergonha que eu não tinha o direito de passar com a vivência que eu tinha. Eu devia ter já os 40 anos, e aí eu vi uma história que, não sei quem ouviu aqui, tinha uma banda evangélica chamada Catedral, se lembra? E rolou um boato muito forte de que o Kim, que era a banda, foi no Jô Soares. E aí no Jô Soares, né? Quem ouviu esse negócio aí na época, né? Que no Jô Soares, o Jô Soares fez uma pergunta para o Kim falou o negócio lá, tipo, negando Jesus, e aí o Jô Soares falou para o líder da banda, parabéns, você acabou de fazer igual o Pedro. Você acaba de negar Jesus 3 vezes. E isso foi uma coisa assim tão grande, mas tão grande, uma proporção. O contrato com a MK foi cancelado. A Ivelise, esposa da Aura, quebrou todos os CDs dele, jogou tudo fora. Eu estava lá na rádio quando isso estava acontecendo e tal. Passou um tempo, eu tive a oportunidade de estar com um baterista do Catedral, que ele tem loja de material evangélico. E fui lá, estava dando consultoria para uma empresa de negócio de telefone. Aí eu fui lá nele, que a gente conversou, tentando vender um negócio para ele. Acabou o negócio, falei, cara, agora eu vou te fazer uma pergunta. Como é que vocês fazem um papelão desse? Como é que vocês vão no Jô Soares, o Kim nega Jesus 3 vezes? Como é que vocês fazem um negócio desse? Ele virou para mim e fez uma pergunta simples, falou assim, você viu isso? Eu falei, não vi. Ele falou assim, nem você e nem ninguém. O Catedral nunca foi no Jô Soares. Nós nunca fomos no programa do Jô Soares. Se você quiser ver, você entra no site do Jô, tem todas as pessoas que foram. Procura e vê se o Catedral foi lá. Isso é uma mentira. Rapaz, eu passei uma vergonha. E eu era um propagador disso, numa velocidade, sabe? E eu aprendi, eu falei assim, eu não podia fazer um negócio desse. Quando o cara fez a pergunta para mim, você viu? Eu falei, não. Ele falou, nem você e nem ninguém, porque nunca ele foi lá.
Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes nós colocamos o amor de lado e a gente dá lugar à carnalidade, mas só Deus é juiz. A palavra paralela do Sermão do Monte, que é em Lucas 6, 37, 38, também é bastante esclarecedora. Diz assim: não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir você também. A gente deve lembrar que não apenas seremos julgados por Deus no final, mas também já estamos sendo julgados pelas pessoas aqui na terra. A gente está sendo julgado aqui por aquilo que a gente faz ou por aquilo que a gente deixa de fazer. Né? Eu estava lá no vôlei ontem e eu sempre faço questão de falar que sou pastor. Sou pastor para logo todo mundo já cobrar logo, se eu perder a linha ou qualquer coisa, né? E eu falo assim: eu sou pastor. Aí o cara chegou para mim e falou assim: ô pastor, o senhor pode pedir para Deus vir ajudar você aqui no jogo? Ele falou para mim. Eu falei assim: posso, mas não vou pedir não. Falei para ele. Ele falou assim: pastor é louco, né? Eu falei: posso, mas não vou pedir não. Deus agora está ocupado, está com o negócio lá com as crianças na África, está um monte de coisa lá, nego matando. Ele está mais ocupado do que... Se eu chegar para Deus e orar e falar assim: Senhor, você me ajuda a jogar o vôlei? Ele vai assim: vai treinar mais, vagabundo, vai malhar, vai treinar. Agora pedir para Deus jogar vôlei, né? Eu falei: não funciona assim. A gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente acaba embolando as coisas, né? Cada um deve cuidar da sua própria vida, a fim de ser julgado por Deus. Você, quando for para o céu, não vai levar a sua mulher, não vai levar o seu marido, vai chegar você, Vanice, Davi, vai dizer a Vanice, vai dizer: não, mas o Davi, pô, era show, Deus. Ele vai dizer: não, o papo é contigo, eu não quero saber o que o Davi foi. A gente vai prestar contas a Deus da nossa vida, jamais exerça o papel de juiz da vida alheia. Você gosta de falar dos outros? Vou fazer uma pergunta: você gosta quando falam de você? Sermão do Monte diz: faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Segundo lugar, geralmente nós somos tendenciosos no julgamento. A gente tem essa naturalidade. Mateus 7,3 diz: por que é que você vê o cisco que está no seu olho, no olho do seu irmão, e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Ou seja, aquela pessoa que fica reparando, presta atenção que eu vou dizer a você, hein? Isso aqui são 52 anos de igreja. Cuidado com as pessoas que se dizem espirituais. Cuidado com as pessoas que ficam: Deus me falou, Deus me disse, Deus falou. Abre o olho, abre o olho. Abre o olho. Já vi de tudo, já vi um monte de canalice. Já vi gente que falar que Deus mandou para poder namorar com a menina, que o cara era feio, que parecia até o Satanás, entendeu? E aí o cara chega e fala: Deus falou que você vai namorar comigo. E a menina veio falar comigo. E eu falei assim: Deus falou contigo? Ela falou: não. Então manda o cara plantar batata, pô. Não. Quer dizer, o cara é Deus, vai falar agora? Então, já vi de tudo. Deus mandou que você vai fazer um negócio comigo. Deus falou que não se para com isso. Você tem que ter vida com Deus. Deus vai falar com você. Então a gente deve ver claramente, né, o objetivo sempre de ajudar as pessoas. O objetivo citado aqui é o autojulgamento e preparar para servir. O que a gente deve fazer não é julgar, mas ajudar o outro. É ajudar, chegar e dizer: cara, o que eu posso te ajudar? Ao invés de jogar pedra. O que eu posso fazer para te ajudar? Como eu posso ajudar você a sair dessa? Como é que eu posso estender a minha mão a você? Como eu posso melhor servir a você? É ajuda mútua que Jesus está falando. Quando não praticamos o julgamento próprio, prejudicamos a nós mesmos. Um dos líderes, que é um cara que esteve lá no congresso, ele tem uma cadeia de restaurantes, são mais de 16 mil, né, restaurantes. E aí ele diz o seguinte: eu já me resetei umas 14 vezes, de dar Ctrl Alt Del, começar a pensar tudo do zero, várias vezes. Ele é reconhecido como uma pessoa que faz um atendimento por excelência. Ele fez um jantar para uma grife de roupa de 26 pessoas, só da fina sociedade. Ele foi também no restaurante, e aí ele viu o garçom, na hora que estava servindo o negócio, azeite cair no vestido da mulher. Ele viu. E aí ele pegou, chamou o garçom, chamou a mulher. Ele disse: olha, a gente quer pedir desculpa. Mandou o cara aí, pegou o vestido da mulher, um Calvin Klein. O cara mandou comprar um vestido Calvin Klein para a mulher. Ele deu um voucher de $500 para ela voltar no restaurante.
E fez mais alguma coisa. Ele disse que ele pagou 6 vezes o valor que deu o jantar para indenizar aquela pessoa, para que ela não tivesse uma má impressão do restaurante. Geralmente a gente não tem essa preocupação daquilo que a gente sai fazendo e não pensa nas consequências. Isso não pode acontecer. Os fariseus julgavam e criticavam os outros para quê? Para exaltar a si mesmo. Ora, a partir do momento em que eu aponto o defeito dos outros, ninguém olha para o meu. Né? Um pastor amigo meu estava fazendo uma viagem de Porto Alegre para a Argentina e ele pegou a calça jeans dele. Você já pegou a calça jeans quando ela é lavada e ela não seca? E fica com aquele cheiro de tô morto. Você bota a calça aqui e você sente que está fedendo. Chega aqui, né? Aí você fala. E às vezes tem outra calça troca, não tem. Aí com ela. Ele foi com ela. Ele está com aquela calça fedendo no ônibus. E ele está lá no negócio, de repente alguém no ônibus fala assim, gente, no meio do trajeto, a pessoa fala assim, ó, tem alguma coisa fedendo nesse ônibus. O cheiro está insuportável. Ele falou assim, minha calça. É minha calça, descobriram, né? E aí ele, como tinha sido criado no meio batista, sugeriu numa assembleia rápida no ônibus para criar uma comissão, para fazer uma investigação da onde vinha o cheiro. E automaticamente, como bom batista, ele presidiu a comissão, ou seja, ele iria investigar os outros ao invés de ser investigado. Ó que malandro. E aí ele foi e começou a ver o negócio, então vamos começar a cheirar o ônibus inteiro. E ele está aqui. Aí o pessoal começou a cheirar. Chegou num lugar que um cheiro estava horroroso. Na hora que pegaram uma criança, pegou uma rã. Que era uma rã que ele tinha, a rã morreu. E ele estava levando a rã para enterrar na Argentina. E estava podre dentro do ônibus aquela rã. Mas você vê quando a consciência pesa. O cara achou que era a calça dele. E tinha uma rã podre, né, dentro do ônibus. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente muitas vezes se preocupa demais com coisas. E a gente acaba fazendo julgamentos precipitados, às vezes a favor ou contra, né? Então esse cuidado de puxar a brasa para a sardinha, às vezes do seu amigo ou do coisa, a gente acaba tendo uma posição tendenciosa. E aí o que acontece? A gente aponta o dedo para o outro, mas nós somos incapazes de reconhecer o nosso erro. Por isso, cuidado. Não devemos nunca dizer o que é falso. Nunca devemos dizer o que é falso. Êxodo 23:1. Não espalhe notícias falsas. Êxodo 23:1. Não minta no tribunal para ajudar alguém. Né? A gente não deve falar aquilo que é desnecessário. Né? Provérbios 11:13. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Estou citando Bíblia, tá, gente? Não estou citando o que eu acho. E também a gente não deve falar aquilo que é maldoso. Provérbios 18:8. Os mexeriqueiros são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los, né? Quando alguém chega e fala, rapaz, eu tenho uma fofoca, não é maneiro? Eu tenho uma batida, mas você não tem ideia. Você não tem ideia, né? E mata a gente quando fala assim, rapaz, mas eu não vou contar. É a morte pra gente, né? A gente tem interesse em saber. E Jesus fala que os outros reparam numa pequena falha, às vezes, que você tem, porque eles estão querendo esconder o seu problema. Gente, eu tenho 52 anos de igreja e já vi de tudo, já falei isso para vocês aqui diversas vezes. Pessoas de terno e gravata que botavam o dedo na cara dos outros, tinham 2 famílias constituídas. Você não tem ideia. A Bíblia diz assim, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E isso é muito sério, é muito sério. Eu fui à igreja agora de Willow Creek. Quem já ouviu falar no pastor Bill Hybels? Levanta a mão. Bill Hybels. Pastor Bill Hybels, uma lenda de liderança, um cara top. Uma igreja de 35 mil membros, que começou numa garagem. A igreja é um colosso. E aí, desde 2014, tinha sido descoberto que o pastor Bill Hybels estava tendo conduta indecorosa com algumas mulheres. Cara de 60 anos. Algumas mulheres falaram. Eu fui lá na igreja até para ver como eles iam lidar com esse problema, porque eu fiquei hospedado na casa de um rapaz que é membro da igreja. E aí, ele, uma lenda, ele organizou o Summit, são mais de, 700 mil pessoas treinadas no mundo inteiro.
Ele organiza esse evento, já tem mais de 15, 20 anos, vai Colin Powell, Denzel Washington, vai o dono da Pixar. É um padrão elevadíssimo de treinamento, de liderança para pastores e líderes empresariais e tal. Aí ele teve conduta inadequada, a igreja veio tentando abafar o caso, aí saiu no Chicago Tribune, jornal O Globo de Chicago. Aí o pessoal pá daqui, dali, ele já tinha preparado um sucessor, ia sair em novembro, ele resolveu sair em março. Saiu em março, saiu de tudo, saiu do Summit e saiu da igreja. E aí saiu de tudo. Aí quando eu estava, na semana que eu cheguei na terça-feira lá, tinha saído uma matéria do New York Times sobre ele. E aí não tinha sido só conduta indecorosa. O pastor que foi lá, ele botou 2 pastores para substituí-los. Um pastor executivo e um pastor de ensino, um para pregar. O pastor que ia pregar teve um culto às 9 e um culto às 11. O culto das 9 era tipo um talk show com uma pessoa. Ele conversou, etc e tal. Aí chegou o negócio que saiu do New York Times, chegou para ele. Ele chamou a diretoria da igreja e falou assim, olha, precisa explicar isso à igreja. Não, deixa para lá. Ele falou assim, eu tô fora. O cara saiu. Não voltou para pregar às 11 horas. Saiu. Não aceitou se subordinar esse tipo de coisa. Ele saiu da igreja, ficou uma situação ruim. Na quarta-feira, quando teve o primeiro negócio do Summit, depois teve o momento da família, toda a diretoria da igreja e os 2 pastores pediram para sair. Já colocaram outro pastor, eles iam fazer uma transição para tentar fazer as coisas, para poder arrumar. A última pessoa do mundo que eu achei que poderia cair numa dessas seria o pastor Bill Hybels. Porque ele é holandês, ele não abraça as pessoas, ele não tem contato, ele é aquele europeu rígido, ele não tem papo, não tem conversa. E a Bíblia diz, cuidado para aquele que está em pé, não caia. E você vê, a gente precisa ter um cuidado, porque a gente às vezes, ou malda ou não malda. O pessoal da diretoria da igreja pediu perdão, por quê? Porque mulheres se expuseram. E disseram, ele teve a conduta indecorosa comigo. E a igreja ficou tentando ajudar o pastor, e protegeu, e expôs as mulheres. E essa foi a situação que gerou esse caos. Por isso que a gente tem que ter cuidado de olhar para a nossa própria vida. Paulo fala para Timóteo, cuida de ti mesmo, presta atenção na sua vida. Não fique olhando, porque a gente olha para a vida dos outros para tentar encontrar respaldo para as coisas erradas que faço. Meu filho Juninho chegou para mim e disse assim, pai, eu vou no jogo do Vasco. Aí, fazer o quê, né? Cada um com o seu sofrimento. Aí... vou no jogo do Vasco. Isso, ele era solteiro ainda. Foi tudo bem. O jogo do Vasco é domingo, às 5 horas ou 6 horas da tarde. Tudo bem. Né? Não vai no culto, vai para o jogo do Vasco. Provavelmente o Vasco vai perder, que também não é novidade, né? Porque você não está no culto. Mas você... E o seguinte, eu combinei, vai comigo, o cowboy, o fulano, o beltrano, o ciclano. Eu falei, agora você não vai. Mas por quê? Para você deixar de ser otário. Você quer ir no jogo do Vasco, você vai e chama o seu avô. Agora, você não vai tirar meninos da igreja para levar para o jogo do Vasco, porque você é o filho do pastor. E aí, a garotada vai dizer, pai, eu estou indo para o jogo do Vasco. Não, mas você tem que ir para a igreja. Mas eu estou indo com o Juninho. Eu estou indo com o filho do pastor. Falei, agora você não vai para deixar de ser otário, você vai para a igreja. Quando quiser ir no jogo do Vasco assim, escondido, vai com o pecador, igual o Niltinho, igual o Pinguim. Vai com eles. Que já são, já... Agora vai tirar 4, 5 jovens da igreja para depois o pai vai jogar na minha conta. Aí eu tô aqui no culto, vem o pai e fala assim, bonito, né? Bonito o quê? Ah, o seu filho. Meu filho o quê? Pegou, tirou meu filho da igreja para ir no jogo do Vasco. Falei, então a gente tem que ter esse cuidado de olhar para a nossa própria vida, né? Jesus fala sobre isso, né? A gente às vezes olha para a vida dos outros e esquece da nossa. Terceiro e último lugar, o que Jesus ensina é o seguinte, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O grande desafio desse texto é você olhar para a sua vida. Esse é o desafio do texto. O que diz aqui é o seguinte, é tirar a trave do seu olho. Para você, então, poder ajudar o seu irmão. Você não tem como ajudar o seu irmão se você não enxerga. Se você não enxerga o seu problema, você não tem como ajudar. Como é que você vai enxergar o cisco se você não consegue abrir os olhos? É isso que Jesus está falando. Então ele chama assim, hipócrita. Tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Jesus escolhe o olho como ilustração,
porque é uma das partes mais sensíveis do corpo. Rapaz, o olho é um negócio de... Eu estou usando lente de contato. Pense num cara que tem desespero. Sabe como é que eu fazia para pingar colírio? Fechava o olho, não tem jeito. E aí eu pego como desafio. Rapaz, eu quero ver se eu vou usar esse negócio, se eu sou macho ou não sou. Aí fiquei, a primeira vez para tirar a lente do olho, eu levei quase uns 30 minutos, mano. De belisco o olho e não veio o negócio, né? Aí eu falei, rapaz, não nasci pra esse troço, né? E tô lutando com ele aqui. Tô botando porque eu ficava com óculos, tiro, boto, já não enxergando direito. Então tô ainda me adaptando, né? Ele usa o olho como ilustração, que, rapaz, se bater um negócio no olho é um desespero, cai uma areia no olho, né? É um desespero. Porque se você coça, arranha, se você não consegue tirar, e ele usa exatamente essa parte do corpo. Jesus está dizendo que quem não encara os próprios pecados com honestidade e não os confessa, torna-se cego. E uma pessoa cega não tem como orientar ou ajudar o semelhante. Se você está cego, não tem como ajudar. Os fariseus viam os pecados dos outros, mas não conseguiam enxergar as suas próprias transgressões. Não devemos julgar as motivações das pessoas. Às vezes, muitas vezes, quando estou fazendo aconselhamento, a pessoa fala, pastor, vou fazer isso, isso e isso. Eu falo assim, ó, cada um sabe aonde o sapato aperta. A decisão sua. Não puxa para esse rolo, não quer que eu abone a sua conduta ou a sua decisão. Então a gente pode examinar as ações e atitudes das pessoas, mas não podemos julgar as suas motivações, pois somente Deus conhece o coração de cada pessoa. A sugestão que eu dou é a seguinte, ao invés de julgar, você já procurou orar pela pessoa? Já procurou orar? Eu já passei por situações aqui na igreja, não sei se o Eduardo Jardim está aí. Eduardo Jardim. Eu uso vocês como exemplo, viu? O Eduardo Jardim e a Luciana Jardim vieram para a igreja, começaram a namorar, e aí então ela engravidou. Ela engravidou, eles foram falar, ele filho de pastor, um esquema severo, pai dele linha duríssima, né? Aí ele chegou, foram na minha casa, a CB Rio não tinha gabinete, foram na minha casa, atendi lá, ele chegou e disse, olha, Pedrão, o negócio é o seguinte, nós estamos namorando, queimamos etapas, a gente se ama, quer casar, ela está grávida, estou aqui para você fazer o que você quiser, excluir da igreja, tirar, fazer o que você falar, a gente está aqui para... Eu falei, vocês já reconheceram que vocês queimaram etapas, já reconheceram diante de Deus? Já? Eu falei, então não cabe a mim fazer mais nada, nós vamos agora orar pela vida dessa criança, para que ela seja ela é uma bênção, ela é um presente de Deus na vida de vocês. Nós vamos orar para que Deus possa abençoar a vida delas. E ali a gente orou pela vida da criança, oramos. Aí cheguei para ele e falei, ó, ele ajudava no som, falei, agora você vai ficar sentadinho, para não se expor, fica aqui e tal. Se alguém falar alguma coisa com você, você vai dizer, o pastor Pedrão já sabe e está tratando da gente. Só fala isso e deixa comigo, manda vir falar comigo. E aí oramos pela vida do filho deles, ali naquele momento. E aí eu falei para ele, eu falei, ó, agora é o seguinte, você para ser tratado, foi homem para fazer, tem que ser homem para ficar. Porque sai e vai para outra igreja, né? A pessoa fala, vai para outra igreja, chega lá, ninguém sabe. E para ficar. E ele foi uma excelente ovelha, nota 10, viu? E ele fez, ficou, permaneceu aqui na igreja. E aí teve uma ocasião que veio um jovem que soube, chegou para mim, me pegou depois de um culto e falou assim, Pedrão, tá sabendo? Eu falei, do quê? Tá sabendo que a Luciana tá grávida? Que o coisa assim, eu falei assim, e o que você tem a ver com isso? Assim mesmo. O que você tem a ver com isso? É você que vai bancar o estudo da criança? É você que vai sustentar? O que você tem a ver com isso? Aí o cara me olhou e falou assim, a gente podia fazer uma coisa? A gente podia orar pela vida deles? Porque eles estão tão tristes, estão tão... né? O coraçãozinho deles estão tão apertado. A gente podia orar por eles, não pode? Queria que você orasse pela vida deles. Você pode orar por eles? Ora pela vida dele, da esposa. Ore pedindo a bênção. Fiz isso com o cara. Ou seja, ensinando como a gente deve agir como cristão. Então a gente deve se preocupar com a nossa vida. Foram morar em Macaé. Voltaram para que igreja? CB Rio. Porque foram tratados com honestidade. Foram tratados com seriedade. E a gente precisa ter esse cuidado. Sabe? Porque só Deus conhece o coração
Quem somos nós para julgar? Então é possível fazer uma boa ação por motivos errados. Também é possível falhar numa tarefa e as motivações serem sinceras. O que a gente tem que fazer é fugir do julgamento. Você não é Deus. Você não é Deus. Eu não tenho condição de julgar e dizer, aquela pessoa é isso ou aquilo. Preste atenção, porque é possível usar essa estratégia como artifício para encobrir pecados. É o que eu mais tenho visto. É o que eu mais tenho visto. Pessoas que falam de pessoas, cuidado, porque tem muito mais coisa dela escondida que ninguém consegue perceber. Cuidado com aquelas pessoas que se dizem espirituais, porque quem é espiritual não precisa falar, nota-se. Precisa de propaganda. Você olha para a pessoa e sabe que essa é uma pessoa que leva Deus a sério. Jesus morreu por nós, não para que nós jogássemos pedras nas pessoas, mas para que nós levantássemos as pessoas. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher pega em flagrante adultério. Jesus, com a pedra que foi jogada aos pés dele, Jesus não pega a pedra, Jesus pega na mão daquela mulher e diz, mulher, cadê os que te condenam? Eles não te condenam, foram embora, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O meu desejo é que você faça bom uso do seu cristianismo. Não critique pessoas, ajude-as. Ajude-as. Sabe, às vezes eu tenho aprendido isso, né? Dentro de casa, às vezes o filho, às vezes eu tenho um negócio para falar, eu digo, mas se eu falar, eu ajudo ou eu atrapalho? Eu acho que eu atrapalho, então eu preciso mudar, né? É chamado, o pessoal gosta de inteligência emocional, né? É você falar a verdade de uma forma positiva, né? E Jesus vai ajudar a gente. Não critique ninguém. Que você possa ser um abençoador de vidas. Se você sentir algo por alguém, ore por aquela pessoa. Ore por ela. Porque Deus vai ficar muito mais feliz com a sua postura, com a sua atitude, do que você pensa, sonha ou imagina. Vamos ficar de pé? O desafio é que nós não sejamos iguais a eles. O desafio e que você possa ver qual é a trave que existe no seu olho que tem impedido você de caminhar melhor com o Senhor. O que talvez seja um empecilho ou um impedimento para que você possa viver o melhor tempo de Deus na sua vida. Os tempos atuais requerem da gente uma comunhão especial com Deus. O mundo jaz no maligno. A gente vive um mundo completamente perdido. É uma pessoa que morta num assalto na Abelardo Bueno, a senhora executada aqui, a 300 metros da igreja, aqui. A senhora saiu do Rio Design, cruzou o Open Mall, indo para casa, foi executada aqui, ó. Essa é a realidade que a gente vive. E nesse mundo em que a gente vive, a gente precisa aprender a se relacionar com Deus. E só existe relacionamento com Deus quando eu tenho a capacidade de olhar para a minha vida e ver que eu não sou tudo aquilo que penso que sou. Quando eu preciso mais de Deus. Como Paulo disse, miserável homem que sou. Ele conseguia enxergar a trave no seu olho. Miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já realizei. Mas Deus está aqui para ajudar você a mudar a sua história. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela beleza da Tua santidade, da Tua fidelidade, da Tua graça e do Teu amor, pela vida de cada um dos Teus filhos. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer o que disse o profeta Isaías diante da Tua presença. Ai de mim, que sou pecador e que habito no meio de pessoas que são pecadoras. Que nós possamos ter os nossos olhos voltados para nós mesmos, reconhecendo as nossas limitações, as nossas falhas, que nós possamos ser a extensão dos Teus braços, a ajudar, a abençoar e a levantar pessoas. Ensina-nos, Senhor, a não julgar. Ensina-nos, Senhor, a crer de forma absoluta em Ti. Entrego a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos sobre os Teus cuidados, porque só Tu podes fazer o que ninguém pode fazer. Peço que Tua mão de poder seja estendida sobre a vida de cada pessoa e de cada família aqui representada.
Tu sabes as lutas nas mais variadas áreas. E nós estamos aqui para dizer, é em Ti quem nós confiamos. E temos a certeza de que o socorro nosso vem do Senhor. Abençoe a vida do Teu povo, cada família aqui representada. Leva-nos de volta aos nossos lares, sustentados e carregados pelas Tuas poderosas mãos. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo, seja derramado sobre você, sua vida, sua casa, sobre a sua família, sobre esta igreja, sobre todas as igrejas do Senhor espalhadas sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.